Olá, queridos amigos. Nós estamos hoje aqui juntos, eu, pastor Watson Rocha, e aqui tenho também Giane, que é terapeuta de família, e nós vamos falar hoje sobre um assunto que traz muita dificuldade para muita gente, para muitos pais. O tema é: meu filho me diz que é gay. O que devo fazer? Meu filho ou minha filha, né? O que devo fazer? Essa é uma situação que sempre traz problemas para todo mundo, especialmente para muita gente que tem uma família hétero, que vem dessa condição, né, heterossexualidade. Isso é um choque e uma dificuldade muito grande. É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu gostaria que você caminhasse junto conosco. Quero contar para vocês 4 casos verídicos, todos eles. Primeiro caso: o adolescente vivia com seus pais, o pai era líder dentro de uma igreja evangélica, não era o pastor, mas era líder dentro da igreja. O filho se vê como gay, ele luta contra isso por muitos anos, mas finalmente acaba dizendo a seus pais que ele é gay. Os pais não aceitam aquilo que ele fala, os pais o reprimem, no sentido de que ele não manifeste nada para ninguém, em nenhum momento, que ele é gay, para que ele fique em sua casa. E os pais o oprimem no sentido de dizer: você precisa mudar, tem que mudar. Ele diz que ele já tentou e não conseguiu. E os pais ficam naquela opressão sobre ele. Conclusão: o garoto de 16 a 17 anos se suicida porque não aguenta essa pressão sobre si mesmo. Pressão feita pelos pais e por pessoas próximas também. Segundo caso. Esse caso eu li numa revista Veja, alguns anos atrás. Uma mulher divorciada, mas seu filho já jovem na faculdade. E um dia o filho chega para ela e diz: mãe, eu sou gay. Ela diz que desabou tudo para ela, que ela nunca esperava que seu filho fosse gay. E assim, ela não percebeu em nenhum momento isso. E o mundo dela veio abaixo. Ela continuou trabalhando, mas no trabalho o seu rendimento caiu muito, ao ponto de uma amiga próxima chamá-la depois e diz: o que é que está acontecendo, fulano? E ela explicou, disse que o filho dela, que ela estava abalada e ela não sabia o que fazer. Aí aquela amiga conversou com ela e disse: olha, você tem que aceitar, conversar com ele, dizer que para você foi difícil, mas conversar e aceitá-lo. Ela fez isso, chamou o filho, explicou a dificuldade para ela de ouvir tal coisa, ouviu o que ele tinha a dizer, a experiência dele, e resolveu abraçar e aceitar seu filho. Um pouco mais para frente, o filho trouxe o namorado para um jantar, porque ela falou: traz aqui. E ela conheceu o namorado do filho dela, conversou, ouviu a história de vida dela, percebeu que eles se gostavam e ela decidiu que ela ia aceitar essa situação. E fazendo isso, ela se sentiu bem melhor, o filho tem plena comunhão com ela, vivem juntos. Ela diz: eu ainda não estou perfeitamente adaptada a tudo isso, mas eu aceito bem meu filho namorar com outro rapaz e viver com ele. Terceiro caso. Também família evangélica, também os pais líderes na igreja, o rapaz também lutou contra isso. Chegou um momento que ele disse para os pais: olha, eu sou gay, já tentei, não adianta. Os pais não aceitaram de jeito nenhum e disseram para ele: você tem que mudar, você tem que mudar. Ele diz: não tem jeito de eu mudar, eu já tentei, não consigo, eu sou assim. E os pais então disseram: bom, então você arruma as suas coisas e sai de casa.
E o rapaz já trabalhava, mas não tinha nenhuma condição de alugar alguma coisa, morar sozinho. Esse rapaz foi procurar ajuda com a avó dele. Chegou para a avó dele, contou toda a situação. A avó dele o abraçou e disse: vem para minha casa, vem morar comigo, que aqui você é bem aceito. Ele foi, ele mora com a avó. Ele vive muito bem com a avó. E a vida dele se estruturou por causa da avó que ajudou. Quarto caso. Uma mãe desconfiou que seu filho era gay, mas ele não tinha lhe dito nada. Conversando com a outra filha diz: mãe, eu acho que ele é gay, sim. E a mãe um dia o chamou e falou para ele o seguinte: filho, você é gay? Ele ficou em silêncio. Aí ela disse o seguinte para ele: olha, eu quero te dizer o seguinte, se você for gay ou se não for, eu vou te amar do mesmo jeito, eu vou te aceitar do mesmo jeito, eu vou te abraçar do mesmo jeito, e eu sou sua mãe, eu estou aqui para te ajudar. Então, o que você quiser falar para mim, você fala, mas saiba que qualquer decisão sua, eu aceito você, porque você é meu filho, eu nunca vou te abandonar. Até hoje, aquela mãe é o que une a família, é o que faz com que aquela família seja bonita. São casos que eu te contei, tanto casos de rejeição quanto casos de aceitação, para a gente começar a falar sobre o assunto. Eu quero ler 2 textos da Bíblia para você. Posso contar um caso também, que é bem pertinente? Isso eu li num livro, uma família também evangélica, o pai e a mãe líderes, né, na igreja, e o filho, por muito tempo, tentou dar sinais de que precisava falar, de que ele estava sofrendo, e não conseguia, não tinha espaço, não tinha liberdade para isso. E aos 42 anos ele então falou para os pais, que os pais perguntavam: por que você não arranja namorada, por que você não se casa? E ele então disse aos pais, e os pais disseram a ele: nós preferimos ver você morto do que nos dar essa vergonha. E no ano seguinte essa pessoa se suicidou, quer dizer, cumpriu o desejo dos pais. Eu quero ler então 2 textos bíblicos para você, para a gente começar essa meditação. Romanos 15, 1, 2 e o 7. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A palavra do apóstolo Paulo é de que devemos acolher uns aos outros, acolher as pessoas. Dentro de uma família, um pai, uma mãe, até pelo sentimento da paternidade, maternidade, vai acolher seus filhos. Claro que vai abraçá-los. Assim é o que Deus dispôs, é que a natureza coloca em nós, de abraçar, de cuidar de nossos filhos, de amá-los. Mesmo que um filho declare a um pai, mãe, que ele é gay, ele deve ser aceito, ele deve ser acolhido. A palavra não diz joga fora, a palavra não diz põe para fora de casa, ou a palavra não diz oprime até que ele mude. A palavra não diz isso. Diz acolhei-vos, acolhei-vos. Se você vê a homossexualidade como uma fraqueza ou como um pecado, ainda assim, se você vê dessa forma, a palavra te diz que você deve acolher e não desprezar e não jogar fora. Segundo texto que eu quero ler para você está no Salmo 139.
dos versículos 13 a 16, que fala de como Deus formou a cada um de nós. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo tão admirável eu fui feito, eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. O que esse texto está dizendo? Que Deus fez a cada ser humano com amor, com cuidado. Deus entreteceu, Deus teceu aquele ser humano, formou seus órgãos, e ele diz, quando eu ainda era uma massa informe, sem forma nenhuma, Deus já estava lá trabalhando em mim, trabalhando em cada ser humano. Cada ser humano foi feito por Deus, foi feito com amor, com carinho. Deus ama todos os seres humanos, todos. E outra coisa, quando Deus estava formando, o texto diz que os meus dias, todos eles já estavam escritos, o Senhor já sabia. Então, se um filho, uma filha sua diz que é gay, se ele enfrenta lutas grandes, interiores, pode ter certeza que ele enfrenta essas lutas, porque a sociedade ainda não aceita, a igreja muito menos. Então, quando ele diz isso para você, quando ele se sente assim, quando ele se sente gay, quando ele se vê gay, veja, quando Deus o formou no seu ventre, mãe, Deus já sabia tudo o que ele seria. Deus já sabia a situação. No entanto, Deus o fez com carinho, com amor, ao ponto do salmista dizer, todas as tuas obras são excelentes e admiráveis. Cada ser humano é uma obra de Deus, excelente e admirável. O ser humano pode se estragar? Pode, a gente sabe que isso aconteceu com todos nós. Mas em Cristo, na morte de Jesus, Deus nos acolheu a todos. E assim, Ele ordena que nos acolha também, que acolhamos os outros também. Vamos continuar isso aí. Bom dia, gente. Nós percebemos a necessidade de começar a conversar sobre isso. Nós não dominamos o tema. Nós estamos também aprendendo, estamos buscando informações. Nós ouvimos muitas pessoas nessa situação e percebemos a dificuldade e o sofrimento que a família começa a desenvolver quando um membro se revela gay. E também não é só a família enquanto sistema, mas o próprio membro que se revela gay, o sofrimento é maior ainda. Então, a gente percebendo essa situação de sofrimento, nós resolvemos começar a conversar mais sobre esse tema, abrir mais sobre esse tema, porque é uma realidade, não tem como negar. São muitas famílias tradicionais, cristãs, tanto evangélicas quanto católicas, que têm passado por isso. E está aí sofrendo sem saber o que faz, às vezes no desamparo de não ter muita informação, no desamparo apenas com os conceitos que aprenderam. E nós precisamos começar a conversar, não tem jeito. A realidade se aparece, a gente não pode colocar debaixo do tapete e fazer de conta que não existe, que o sofrimento aumenta. E por conta disso, nós vamos, a partir de hoje, abrir esse espaço para conversar um pouquinho. Lembrando que, repetindo, nós não dominamos o assunto, nós estamos interessados, nós lemos, estamos buscando informações e nós estamos também aprendendo com as experiências que ouvimos. Bom, qual a função da família? A família, ela tem a função de criar um vínculo afetivo que assegure
um desenvolvimento saudável, afetivo, social, emocional, espiritual, e com isso criar um espaço de segurança para que as pessoas se desenvolvam bem, com saúde, tanto os cônjuges quanto os filhos e assim por diante. Só que tem algumas variáveis aí nessa construção desse desenvolvimento, que é exatamente a idealização que os pais têm em relação aos filhos. Isso é natural, gente. Todo pai, toda mãe idealiza uma vida para o filho. E nessa idealização, acaba escondendo ou prejudicando a visão da realidade de quem o filho é, em vários aspectos. Não é só na sexualidade, não. E a nossa idealização está muito ligada aos nossos desejos, às nossas faltas, que a gente quer projetar no filho. Já que o filho é um ser em desenvolvimento, já que o filho é nosso, veio de nós acabamos achando que temos o direito de projetar nele as nossas faltas. Então, sempre o ideal que nós criamos para os nossos filhos tem a ver com as nossas faltas. E é sempre um ideal maravilhoso, o ideal ele é maravilhoso. E nisso a gente se perde e acaba distanciando essa possibilidade de conhecimento de quem é de fato o nosso filho. Ficamos só em nós mesmos e é um egoísmo isso. Porque às vezes nosso filho vai desenvolver de uma forma tão diferente e longe, distante do nosso ideal, que não nos permite ver quem é essa pessoa maravilhosa que Deus nos deu para ajudar a desenvolver, que tem uma individualidade, que tem os seus gostos diferentes, que tem as suas escolhas diferentes, e a gente não consegue ver. Isso é importante pensar. Sobre isso é importante pensar. Sabendo que o idealismo é natural, mas nós precisamos estar atentos para ver até que ponto esse idealismo não está distanciando o conhecimento do real em relação ao nosso filho. E nesse ideal tem outros aspectos também, outros conceitos que influenciam a nossa forma de ver a sexualidade. A gente pode ver isso mais para frente, com mais detalhes. E aí, quando chega esse assunto na família, é um choque. É um trauma, é uma bomba atômica, literalmente. Principalmente para a maioria das famílias que não conversam sobre esse assunto, que não leem sobre esse assunto. É como se desorganizasse tudo, explodisse tudo e ficasse tudo no ar sem saber o que fazer. E nesse momento, não saber o que fazer, tem um choque entre o ideal e o real. É que a reação de muitos pais é não suportar esse choque e empurrar o filho para longe. Empurrar aquela pessoa para bem distante. Por quê? Porque está muito distante do meu ideal. É como se abalasse, é como se matasse o meu ideal, então eu não suporto isso. E a gente precisa trabalhar mais essas questões, porque nesse aspecto de empurrar o filho para longe por conta de uma condição sexual, nós estamos pecando, nós estamos empurrando uma pessoa para o sofrimento. E aí nós dizemos cristãos, mas no momento desse, nós jogamos uma pessoa para o sofrimento, nós não salvamos a pessoa. E quando eu falo salvo, salvar não tem nada a ver com mudar ou não a pessoa, mas acolher a pessoa, diminuir o sofrimento da pessoa. Porque eu digo a vocês que a família sofre quando tem uma notícia, recebe notícia dessa. Mas quem mais sofre é o membro que se revela. Porque ele já está sofrendo antes, porque é algo que nem ele entende às vezes. Ele não consegue entender o que está acontecendo com ele. E o sofrimento ali começa, e é um sofrimento solitário, ele tem medo de falar com as pessoas serem rejeitadas. E ele vai ali vivendo aquilo que chega um momento que ele não suporta, ele precisa falar. E aí quando ele fala, em vez de receber acolhimento, ele recebe afastamento, rejeição, aí duplica ou triplica
a dor dessa pessoa. Isso é cristão? Isso é cristianismo? É sobre isso que a gente quer pensar um pouco. Aprender a acolher. É um choque? É. Desestrutura? Sim. É algo que desorganiza? Óbvio. Dói muito, muito. Mas o que fazer com essa desorganização? Agregar, acolher, diminuir a dor ou aumentar a dor? E a gente vai trabalhar mais um pouco sobre isso. Nesse vídeo aqui, eu quero dizer para vocês quais são algumas orientações, tanto eu quanto o Giane vamos dar, quando um filho ou uma filha revela aos pais que é gay. São orientações nossas, mas eu já tenho aí uns 38 anos de ministério pastoral, lidando com igreja, lidando com famílias, lidando com gente. Giane há muitos anos é terapeuta de família. Então, o que nós vamos dizer aqui para você, eu creio que é algo bom de você pensar, ouvir e pensar, tá? Não estamos querendo obrigar ninguém a seguir o que a gente pensa, mas pensa no que nós vamos te dizer. Dizemos isso com muito amor por você, com muito amor, às vezes por seu filho, que se declara gay. Dizemos isso com muito amor pelas famílias. Minha primeira orientação é que você acolha. Se seu filho ou filha disser que é gay, acolha. Não rejeite. Não bote para fora de casa. Não queira colocar uma forma. De agora em diante você só age desse jeito, para não trazer vergonha para nós. Não. Acolha com aquilo que ele está dizendo. Agora, nesse acolher, você tem toda a liberdade de dizer para ele, eu me sinto muito desconfortável, eu me sinto muito mal com você me dizer isso, mas eu quero te entender, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Fala para mim o que você está vivendo, o que você está sentindo. Fala para mim. Estabelece um diálogo, mas um diálogo baseado na aceitação. Como aquela mãe que eu falei no início, você tem que dizer, aconteça o que acontecer, seja você quem for, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, e eu estou com você a vida inteira, a vida inteira. Então, acolha. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagine que seu filho, maior de 18 anos, chega em casa apavorado e você pergunta, o que houve, meu filho? Mãe, eu briguei com uma pessoa, acabei dando uma pedrada nele e ele morreu. Estava num lugar ermo, ninguém viu nada, eu fugi dali. Deixei ele morto lá, eu fugi dali. Você é mãe e pai desse garoto. Veja, ele cometeu um assassinato. O que é que você faz? Você o rejeita? Ponha-se para fora de casa, se você. É assim que você age? Não. Como é que você vai fazer? Filho, vamos nos acalmar, vamos procurar um advogado, você vai se apresentar à polícia e a gente vai fazer o melhor que a gente puder para livrar você dessa situação. Você vai fazer isso. Porque você é uma pessoa responsável, você não vai esconder, mas você vai tratar com um problema. Agora você vai tratar dele como seu filho e você vai procurar o melhor para ele dentro da circunstância, certo? Você vai ver com o advogado se foi um caso de legítima defesa, se cai nisso, aí o advogado vai ver. Mas você vai procurar, você não vai rejeitá-lo. Veja, um caso de assassinato. Eu acho que a maioria de nós agiria assim. Eu agiria assim se fosse comigo. Agora, o filho diz que é gay, que não tem nada a ver com um prejuízo a ninguém. A ninguém. Você vai rejeitar? Não. Pesa as coisas. Acolhe. Isso é o primeira coisa. Outra coisa que eu quero dizer. Eu sei que as igrejas, na sua grande maioria, são contra a homossexualidade. Consideram a homossexualidade como um pecado. Eu sei disso. Eu sou pastor de igreja, eu sei disso. Sei que você participa de igreja que é assim. Então, a igreja sempre nos ensina a dizer,
Não, esse pecado não, esse pecado é muito grave. Esse pecado não pode. Não dá para aceitar esse. Quer dizer, os outros pecados até dá para perdoar, para aceitar, mas esse não. Esse não. Esse é o horrível. Eu sei que a igreja acaba passando isso e a igreja acaba passando uma atitude de intolerância e de rejeição. Eu sei disso. Mas você é o pai, você é a mãe desse rapaz ou dessa menina. É você que tem que acolher. E aí, mesmo que a igreja te diga, não, rejeite, enquadre ele, ou coisa desse tipo, você vai tratar bem de seus filhos, de sua filha. Você vai acolher. Se você tiver que enfrentar pastor, padre, guia religioso, quem quer que seja, autoridade que for, para proteger, para acolher seu filho, para ouvir o seu filho, para continuar a ter comunhão, enfrente. Familiares que vão descer além em você, enfrente. É seu filho, é sua filha, você é pai, você é mãe. Seja pai e mãe, acolha seu filho e o ajude da melhor forma que puder, aceitando que ele tem seu modo de ser, que ele tem suas escolhas, que nem sempre serão as que você quer, mas você vai respeitar. Porque você se lembra quando era filho e que você fez suas escolhas e que algumas delas seus pais nunca gostaram, mas você fez e vive bem hoje com as escolhas que você fez? Assim também você vai dar a seu filho, sua filha, liberdade de ser quem ele quiser ser. Mas você nunca vai deixar de ser pai, mãe deste adolescente, desta pessoa. É importante pensar também que pai, que mãe eu tenho sido. Um pai egoísta, uma mãe egoísta, controlador, controladora, que só vejo o meu lado, só vejo, e muitos pais falam assim, eu quero o melhor para o meu filho, né? Mas o seu melhor, você quer o seu melhor para o meu filho, mas você não pensa o que é melhor para ele, o que é mais edificante para ele, o que pode ajudá-lo mais, diferente do que eu penso. Então, uma das orientações que eu dou é pensar que tipo de pai e mãe estou sendo. Isso é muito importante, voltar para esse papel, para esses papéis e analisar qual é a qualidade de paternidade e maternidade que está sendo desenvolvida com seus filhos ou com seu filho ou filha, né? Segundo, pensar também o que significa, o que representa e significa o tema sexualidade, independente de ser homossexualidade, homoafetividade, independente disso. O que significa esse tema dentro dessa família? Porque tem famílias que têm uma dificuldade muito grande, isso a maioria delas, tem uma dificuldade muito grande de trabalhar a sexualidade no geral. A heterossexualidade, tem uma dificuldade de orientar filhos, tem uma dificuldade de falar com o seu cônjuge, tem uma dificuldade de falar com os amigos sobre esse tema. Parar para pensar sobre isso e também começar a falar mais sobre isso dentro de casa. Sobre a heterossexualidade, sobre a sexualidade. Tentar normalizar esse assunto. E quanto mais o tema da sexualidade for um mito dentro da família, quando chega uma notícia da homossexualidade, aí vai ser pior. Porque já tem o estranho da própria sexualidade natural não ser trabalhada. Aí vem um diferente, mais estranho, aí sim a desorganização é muito maior. Então, trabalhar papel de pai, qualidade de pai e de mãe, né, que está desenvolvendo aí com seus filhos. Começar a conversar sobre sexualidade, heterossexualidade, começar a deixar esse tema mais normalizado. Saber que a condição sexual do filho, é o que o pastor falou, não vai incriminá-lo, não vai incriminá-lo. Saber também que os nossos filhos não são nossas extensões.
não são pessoas que vieram para nos reparar no que nos falta. São indivíduos que Deus nos deu, pessoas que Deus nos deu para ajudá-los a desenvolver para o mundo e não para nós. E pensar também sobre o nosso egoísmo. E nas questões mais práticas, que o pastor já falou, uma notícia dessa abala, assusta. E de fato, a maioria dos pais não sabe o que fazer quando chega uma bomba dessa, fica atônito. O que é isso? Aí a gente fala que as situações é como se fossem pequenos lutos, onde não chega a notícia, né? E não sabe o que fazer, não é possível, não acredito, começa a negação e passa pelas fases do luto quando se perde um ente querido. É assim, é algo que desorganiza e que a pessoa não sabe o que fazer. É falar sobre esse sentimento, que o pastor falou, olha, eu não sei o que fazer, eu estou assustada, eu não sei, não estou acreditando, eu não sei se eu estou ouvindo isso mesmo, você me desculpa, mas para mim está muito difícil, mas eu quero te ouvir mais, talvez não agora, porque eu estou muito assustada agora, assustado agora, mas eu quero te ouvir sim. Mas dá um tempinho para mim, porque está ainda nessa confusão. É falar o que está sentindo, mas sem agressão, sem julgamento, sem crítica, mas coloque o que você está sentindo. E reserve-se, se programe, se organize para buscar esse filho e começar a conversar. Olha, filho, para mim isso para mim isso é muito difícil, mas eu estou fazendo um esforço, eu quero começar a entender, eu quero começar a ver quem você é, me ajuda, peça ajuda para esse filho. Mas não distancie esse filho nesse momento de muito sofrimento. De alguma forma, mesmo com suas dificuldades, e os pais e as mães têm muito mais recursos emocionais para trazer e para suportar, e é por conta disso que você com sofrimento vai buscar. Jesus, ele sofreu por nós. Pai e mãe tem um pouco disso também, de se doar, sofrer também, se sacrificar pelos filhos. É aí que a gente vê o quanto nós somos altruístas ou não, o quanto a gente se doa num momento desse, ou o quanto a gente não se doa. É tão importante uma situação dessa para a gente avaliar o nosso nível de cristianismo, o nosso nível de desenvolvimento de cristianismo e pedir ajuda a Deus. Mas tem outras orientações que nós vamos passar em outros momentos com mais detalhes. Eu acho que é isso, né? Gente, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado a você. Nós dissemos aqui, o que é importante é que cada um de vocês busque fazer essa vontade de Deus, busque acolher e trate bem. Isso que é importante. Eu e Jeane, nós pretendemos fazer uma série de vídeos tratando dessas questões, sobre família, a questão da homoafetividade dentro da família, e queremos trabalhar isso de um modo um pouco mais extenso, em vários vídeos, e apresentar para vocês, quem sabe, como uma forma de ajudar. Que Deus abençoe a cada um. É o nosso desejo que os sofrimentos sejam diminuídos e que haja muito mais acolhimento, amor, receptividade na vida de cada família. É o nosso desejo, que as famílias vivam bem e vivam melhor. Deus abençoe a todos.